Fala galera, tudo bem? Fala galera, Sejam bem-vindos a mais uma Vida no Mesão. Eu sou a Amy, esse é o Rafitz. Rafitz, fala galera. Tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo depois que eu voltei da cirurgia. E até meio propício ser com o Rafitz, porque nós somos gêmeos de cicatrizes. Bem, brincadeiras à parte, eu e o Rafitz já operamos a cabeça, então a gente tá fazendo piadinhas à parte só pra eu me sentir um pouquinho mais... A gente sempre tem um papo desse. Pois é. Essa piada é muito boa. É só pra eu me sentir um pouco mais confortável. Na verdade, eu tô me preparando pro Dia das Bruxas. É minha fantasia extrema. Eu também, eu posso só raspar. Ou, na verdade, agora me chamem de Emilia Stein. Emilia Stein, essa é uma boa. Pois é, hoje a gente veio fazer um comentário sobre o nosso unboxing das raras e míticas dos nossos flashbacks. Porém, a gente tem que fazer um comentário antes, que é o seguinte: como a gente já tinha falado antes, o nosso canal, por mais que ele seja todo bilíngue, nosso foco sempre é pro público que fala português. Só que os nossos flashbacks vieram em inglês e como no primeiro final de semana a gente não tinha acesso a todas as cartas traduzidas, as nossas cartas estão em inglês. Então algumas das cartas a gente não sabe o nome delas em português ainda, porque ainda não atualizaram todas elas online, então a gente não tem os nomes delas todas. Algumas a gente já sabe porque saíram no pré-release do Rafitz e do Juca, então a gente consegue traduzir alguns nomes, né? Então a gente já vai dando essas informações. Porém, embaixo aqui vai ter na descrição, a gente vai já atualizando, porque algumas a gente já conseguiu descobrir os nomes, então na listagem completa. E assim que sair esses nomes, a gente já vai atualizando para vocês. Então aí é só pegar o nomezinho da carta e lá embaixo dar uma olhada. E sempre, né, quando a gente fala a carta vai aparecer aqui. Infelizmente vai aparecer em inglês, porque as imagens online também são só as imagens em inglês que a gente tá achando por enquanto. Por mais que a gente procure em sites brasileiros. Em sites brasileiros ainda estão todos em inglês, assim, por enquanto, por exemplo, o site da Liga, alguns já estão aparecendo com nomes em português, mas alguns só estão com a imagem em inglês, então pedimos desculpas ao nosso público brasileiro, que é exatamente quem a gente queria fazer isso, mas a gente vai fazer todo o esforço do mundo para traduzir e vamos demorar um pouquinho também para comentar, porque a gente tem que ir traduzindo o que tá escrito na carta por enquanto, né? É isso aí. Então vamos lá, né? Essa coleção saiu bem legal, pelo menos eu gostei muito do que saiu pra mim, né? Ela pegou muita coisa legal. Eu não vou reclamar, eu achei que eu peguei umas cartas legais, mas eu tava querendo outras, então... Bem, eu achei seu pré-release mais legal, Meu né? pré-release foi sensacional. Obelix. Eu gostei bastante, porque também quem acompanhou meu unboxing de Oranges, eu tava planejando umas coisas pro meu deck da Nissa, né, que saiu. Eu gosto muito de fazer coisas, assim, que vão também acontecendo naturalmente, então veio várias cartas que saíram pra esse deck, inclusive umas cartas que eu vou comentar aqui. Então vamos lá, direto ao assunto, né, pra gente também... Teremos outros momentos e outros vídeos pra comentar sobre essas coisas específicas. Objetividade. Então a gente vai começar de novo pelaquela ordemzinha que a gente sempre faz. A gente vai começar pelas cartas que são desprovidas de cor. Então eu vou começar pelo meu primeiro Eldrazi, que é o Barrage Tyrant, que o Rafitz também tirou, que ela é uma criatura Eldrazi, né, que é 4 incolores e uma vermelha. Mesmo assim, ela é desprovida de cor, como todos os Eldrazi's. Se você pagar 2 incolores e uma vermelha e sacrificar outra criatura sem cor, então tem que ser um Eldrazi. Não tem nenhuma outra criatura sem cor sem ser Eldrazi, né? Ah, eu acho que não. Acho que são todos Eldrazi, né? Eu não sou especialista no assunto, então depois a gente chama o Juca pra... A gente coloca um recadinho aqui em cima. Se você fizer isso, o Barrage Tyrant, ele dá dano igual ao poder dessa criatura para o jogador alvo ou criatura. Bem legal, eu gostei. E ela é uma 5/3. Tem gente que acha que o custo dessa habilidade ativável é baixo. Pra late game, isso é ok. Eu fico pensando, assim... eu não sou muito boa dessas coisas de Eldrazi. Eu ainda acho o deck de Eldrazi muito complicado pro meu tipo de jogo. Mas... Aliás, todos os meus Eldrazi estão sendo doados pro Juca, que foi a pessoa que doou muitas cartas de Innistrad pra mim, porque Innistrad é uma das coisas que eu mais gosto. Então, como eu ganhei muitos Innistrads, eu tô dando muitos Eldrazi pra ele pra agradecer.
Mas como tem várias outras criaturas de Eldrazi que te dão aquelas proles Eldrazi. Prole Eldrazi agora ou é Rebento Eldrazi? Prole Eldrazi é da anterior. Ou você pode também usar ele, se você quiser fazer um deck com Eldrazi antigos. Mas você pode usar elas pra sacrificar também, né? Tem muitos Eldrazi com alto ataque que você pode sacrificar depois de um ataque pra adicionar. Você pode fazer várias outras coisas pra poder sacrificar eles, né? Existem coisas que você pode colocar no seu deck pra também retornar esses Eldrazi. Sim. Eu acho que para um jogo de mesão, essa carta ela funciona bem, porque eventualmente a gente coloca cards grandes com custo de mana convertido alto. No entanto, decks de Eldrazi, a maior parte dos Eldrazi que entram em jogo normalmente entram com alguma outra, um rebento Eldrazi, que você sacrifica esse rebento e você adiciona uma mana. Logo, você tem como colocar criaturas maiores e aos poucos você coloca criaturas muito, muito fortes que você pode sacrificar. E ele é um filhozinho do Lamog pela ilustração, né? Bem, a outra é o Afogador de Esperanças, a minha próxima. Esse eu sabia porque acho que saiu na do Juca também, acho. Ele pegou. Que é o Drowner of Hope, que custa 5 incolores e uma azul. Ela também é desprovida de cor, ela é uma 5/5. Quando ele entra no campo de batalha, você coloca 2 criaturas 1/1 do tipo Eldrazi, Evento Eldrazi, no campo de batalha. E elas têm, sacrifica essa criatura e dá 1 de mana incolor pra sua... pro seu mana pool. E se você sacrificar um desses rebentos Eldrazi, que é uma segunda habilidade dessa carta, você pode dar tap numa criatura alvo. Então, acho que, por exemplo, de uma certa forma que você estava falando de coisas que dão rebento Eldrazi, essa é uma carta que dá isso, né? Então, assim... Eu não sou tão fã, né, de coisas com Eldrazi, mas ela me parece uma carta interessante, assim, que ela te dá várias outras, ela te dá mais uma razão pra você sacrificar um rebento Eldrazi. Por mais que ela seja uma coisa sem cor, ela me parece muito um deck preto. E eu acho interessante, de novo, o nosso foco é sempre mesão, então eu sempre olho para as cartas, hoje pelo menos, eu sempre olho para as cartas pensando mesão, né? Eu acho que num momento mesão, final de jogo, você quer evitar que um cara te ataque, você vai ter um monte de prole Eldrazi, no caso, um monte de rebento Eldrazi, você vai conseguir sacrificar muito bicho para evitar que você leve um ataque muito maior do que você... Sim. Se você conseguir dar flicker nisso aqui, né? Isso é muito bom, né? Sim. Bem, agora você pro seu próximo... Eu vou começar com... Eu tirei 2 cartas iguais com desprovida de cores, então o nome dela é Gêmeo da Desolação, ou em inglês Desolation Twin. E ele é aquele Eldrazi de custo de mana convertido 10, com ataque 10 e defesa 10, que quando ele entra em jogo, como ele é Twin, ele é um gêmeo, ele vai entrar com o maninho dele, então ele entra em jogo e a gente coloca uma ficha de criatura 10/10 do tipo Eldrazi. That's pretty much the same. Então é bem legal porque de repente a gente pode usar aquele primeiro Eldrazi mencionado para sacrificar o gêmeo. Você causa 10 pontos de dano a criatura alvo ou jogador alvo. Sabe o que eu fico pensando? Usa coisas de flicker de novo? Não, eu não tô nem pensando no flicker, eu tô pensando povoe de retornar a África. Povoa, Selesnya. Povoa, você fica povoando com porque Eldrazi. Porque deck verde faz mana rápido. Ai, gente, desculpa. Vixe, é muita animação pra uma pessoa. Não, então é pra caralho, tô com essa merda daqui. Mas, gente, imagina você ficar usando aqueles feitiços de povoar do Selesnya, verde pentelhos da porra. Que você fica pra ficar povoando coisas muito simples. Vamos povoar um centauro 3/3. Não, vou povoar um Eldrazi. Aliás, a gente ainda não viu. Tem ficha desse Gêmeo da Desolação? Que eu não peguei nenhuma. Porque, eu ainda não vi também na internet, mas deve ser bonitona, né? Olha, agora que você falou. Eu tenho ficha do Omnath. Eu tenho a ficha dele. Que veio junto, que foi uma bonitona. Tenho ficha Core. Eu tenho ficha do soldado que o Gideon faria. E a gente tem... mas deve ser bonitona essa ficha daí. Depois a gente caça na internet pra mostrar. Porque, gente, imagina ficar
como é ficha, você pode ficar dando povoar nessa merda, é. cara. Não seria uma ideia, porque deck verde faz mana rápido também. E eu peguei dois Desolation Twin nesse meu Isso também foi mesmo unboxing. E acabou indo pro Juca também. É. Acho que a gente vai se ferrar nessa brincadeira. Não vai nada. O Juca vai aparecer com um deck de Eldrazi enorme. Bem complicado. Mas vamos lá, vamos partir pros pretinhos? Bora. Bem, o preto que eu tirei, ele também tirou, que é o Defiant Bloodlord, que é uma criatura vampiro, que custa 5 manas incolores e 2 pretinhas, que é uma 4/5, que tem voar, e quando você ganha vida, o oponente alvo perde a mesma quantidade de vida. Olha, a única coisa que faltava pra esse filho da puta mesmo, ela tem lifelink! Eu acho que pelo custo de mana convertido, ela tinha que ter lifelink. Poxa, 7 manas, pessoal. 4, 5 voar. Tudo bem que a habilidade passiva dela é bem legal, mas se ela tivesse lifelink, ia ser destruidora. Sim, mas assim, se você construir um deck certo pra essa carta... Tem. Eu acho que aí, assim... Ela por si só, assim, eu acho que ela não é uma coisa que muda. Não é o game changer completo. Mas eu acho que, assim, ela bem colocada... Sim. Ela fode a tua vida. É claro que ela não é barata, ela não é assim, aquela carta que faz você ficar chorando. Ai, meu Deus! Mas eu acho que ela é uma carta, assim, considerando o que ela faz, a gente gosta de cartas que mudam a dinâmica do jogo. Completamente. E então, assim, se você fizer um deck que tem uma boa mecânica de ganhar vida... Tipo Orzhov, esse tipo de coisa. Que dá assim. lifelink também com facilidade. Pois é, e tem várias cartas pretas, eu não sei se foi agora de cara, mas eu tava dando uma olhada esses dias agora várias cartas pretas que davam lifelink. E, aliás, se você fizer uma coisa com Sorinzinho, querido, o Markov, amorzinho de coração, ele dá lifelink pras coisas. Aliás... não seria uma má ideia colocar esse Vampirex junto com ele. Pois eu tô até esperando o correio chegar com minhas cartas do Sorin. Eu não tinha pensado nisso. Aí, ó. Você vê como a gente precisa só falar. Então, só uma pergunta. O que você vai fazer com a sua carta dessa daqui? Eu dou. Ok, daqui a pouco a gente continua com a pornografia de troca de cartas. Eu peguei uma carta preta chamada Gul'Daz Overseer, ou supervisora de Gul'Daz. Ela é uma criatura com custo de mana convertido 4 em colores 2 manas pretas. Ela também é um vampiro, porque Zendikar tem muitos vampiros. Ela tem voar 3/4 de ataque e defesa. E ela tem landfall. Toda vez que uma carta de terreno entra em jogo, as minhas criaturas ganham +1/+0. Caso essa carta de terreno for um pântano, todas as criaturas ganham 2/0. Ok. Não é ruim, mas eu acho que é um custo de mana convertido muito alto. E eu nunca fui muito fã de cards assim. Mas eu acho que, assim, num geral, né, Zendikar as coisas são mais caras, né? Sim. Eu tenho que aprender a fazer baralhos com um custo de mana convertido maior. Você tem que aprender a ser um pouco mais paciente nos jogos. Eu sou muito de ímpeto, assim, mas tudo bem. É até engraçado, a gente tem que depois gravar um dia. Nós dois temos decks temáticos de Selesnya e a gente constrói jogos muito diferentes, porque eu gosto de construir uma mesa devagar e ele é um cara já mais agilizado, então são jogos bem diferentes. Apesar do baralho ser exatamente a mesma mecânica, a maneira de jogar e de produzir o deck é totalmente diferente. A gente fala como em português mesmo? Aterragem. Aterragem, né? Que é uma grande temática, aliás, né? Que já apareceu bastante. Então vamos para as verdinhas. Cores verdes. Bem, eu que tava querendo fazer um deck da Nissa, que eu já tinha mencionado anteriormente, eu tirei Nissa's Renewal, que é um feitiço que custa 5 incolores e uma verdinha, que faz eu buscar no meu grimório para até 3 cards básicos de terreno, colocar eles no meu campo de batalha virados e depois ganha 7 de vida. E depois eu simplesmente ganho 7 de vida. Tudo bem, você embaralha o grimório, essa coisa é bem clássica. Mas assim, considerando que muitas dessas cartas que estão aparecendo tem aterragem, sim. Você já vai lá, pum, 3 vezes num turno só. 3 vezes num turno só, dependendo do que você tá fazendo, é tipo...
Vamos foder todo mundo. Tem um encantamento que faz com que você ganhe 2 de vida quando entra um terreno. Pois Aí você é. ganha 7 e mais 6, no caso. Então você ganha 13 pontos de vida. E assim, a imagem é bem bonitinha da Nissa lá, toda poderosa. Toda poderosa. E a minha outra carta, que pra mim é uma das minhas... Acho que, aliás, é a minha favorita até agora, das que entraram. Que eu peguei agora em Zendikar. Que é Oran Reef Hydra. Que é 4 incolores, 2 verdinhas. Que é uma criatura hidra. Que tem atropelar e aterragem, né? Então, toda vez que um terreno entrar... eu coloco um counter +1/+1 nessa criatura. E se esse terreno for uma floresta, você coloque 2. E ela é uma 5/5 pra começar. Atropelar. Olha, sinceramente, ela pode custar 6 manas pra entrar. Eu tô achando isso barato. Mas 6 manas pra 5/5 atropelar com aterragem? Com aterragem, assim... Fudeu. Eu acho, sinceramente, uma carta muito bonitinha. Eu considero até agora, na verdade, 2 dessas pro meu baralho. Assim, é você que tá querendo fazer um deck de aterragem. E eu, assim, sinceramente, tipo, eu sei que você quer ela muito, mas eu acho essa carta tão incrível. Essa daqui vai ser difícil de me apartar dela. Ela é tão fofa. Ela é legal, né? E a arte dela é muito bacana. Ela tá toda, acho que, contra um Eldrazizinho, que é a Hidra gigante. Um mini Eldrazi. A Hydra é grande. Tipo Evil Hydra. Bem, já a minha carta verde, a gente tem aqui o Beastcaller Seventh, ou Sábio Convocador das Feras. Ele é uma criatura 2/1 do tipo Elfo Xamã Aliado. Ele tem 1/1, mas ele tem haste, ele tem ímpeto. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é a habilidade secundária dele, que é Vire. Adicione uma mana de qualquer cor à sua reserva de mana. Ative essa habilidade apenas para invocação de criaturas. Mas é qualquer cor. Com haste. Isso não é fácil de achar. Não, ele é tipo um Lanoir Elfos de Zendikar, assim. Não, mas o Llanowar não é verde. Ele tem haste não, sim, de qualquer cor. Não, porque Zendikar tem toda uma coisa assim de você ter muito mais cores envolvidas em tudo. Então... E Converge, que é uma habilidade muito importante. Pois então isso faz um certo sentido de que essa carta vai aparecer em Zendikar, assim, de que quando envolve cor, seja sempre mais cores. Então, pra mim, assim, pelo menos dentro da história do plano, assim, nesse presente momento, tudo que envolva mana seja privilegiado de ser mais manas. Eu que gosto de, assim, não que eu goste de decks monocromáticos, assim, mas eu tendo decks monocromáticos, eu vou no máximo de 2 cores. 3, assim, quando é bem pouquinho de outra. Mas todas as cartas que a gente tá vendo, assim, elas, pelo menos as magias, as coisas, elas privilegiam que você faça um deck com maior quantidade de cores possíveis. Isso, pra você ter mais opções também. Eu acho que não é nem uma questão de opções, é que faz sentido dentro da história de Zendikar que tá todo Zendikar inteiro está lutando contra os Eldrazi. Que são os aliados, no caso. Exatamente, são eles. Então, faz sentido que todas as cores estejam envolvidas pra salvar o plano. Sim. De repente, quando os Eldrazi forem embora, eles vão só voltar a se odiar de novo, aí é outra história. Sim. Mas eu achei uma carta muito boa, com um preço muito bom. Eu achei bem legal. E agora a gente vai o quê? Para as douradinhas? Passar para as douradas. Olá, gente. Bem-vindos de volta à vida do Bezão. Alguém aqui esqueceu de colocar na tomada e a gente teve um pequeno problema técnico. Mas já voltando, a gente tá voltando com as cores... Na verdade, que cores douradas, né? A junção de cores. Então, assim, a gente vai voltar onde a gente tinha parado. Então, eu estava falando da minha douradinha, que é o Veteran War Leader, que é você paga uma incolor, uma verde e uma branca, que é uma criatura humano, soldado, aliado, que o poder dele e sua defesa é igual ao número de criaturas que você controla. Não sei porque ainda tô pensando naquela ideia de Celeste, de você ficar fazendo povoar. Verde e branco. Coloca alguma coisa que tenha ficha pra você ficar povoando. Combina, né? Sim. E se você virar outra criatura aliada que você controla, que é a segunda habilidade da carta, o Veteran War Leader vai ganha
First Strike. Você tem Iniciativa. você tem a escolha É. de ter Iniciativa. iniciativa, vigilância ou atropelar até o final do turno. Então você pode escolher entre essas três se você virar uma outra criatura que não fosse virada antes. Eu acho que essa é bem E ela tem que ser uma aliada, tá? Não esqueça. É sempre aliada. Então, assim, eu acho isso, assim, incrível. E considerando que a gente teve fichas de criatura aliadas, né? É. Então, assim, até agora eu não peguei carta nenhuma que fabrica essas criaturas aliadas. Mas isso deve ter, porque a gente teve fichas, Sim, né? eu também acho. Deve ter, se eu não tô errado, tem uma carta que tem convergir, que você coloca o número de fichas diferente para cada cor que você pagar. Então imagina, você consegue usar e buscar vários carinhas, vários aliados. Eu acho essa carta muito boa, pra ser honesto. Eu acho que pelo custo que ela tá no Liga, ela tá até baixo o custo. Ela é excelente pra um deck de aliados. Eu achei que se você vai fazer um deck de aliados, ela é extremamente interessante. Você tem duas douradinhas. Eu tenho uma delas que é Bring to Life, ou Trazer à Luz. É a seguinte, ela custa 3 incolores, uma verde e uma azul, e ela tem Convergir. Para cada cor extra, além de verde e azul que eu pagar, eu posso buscar por uma carta de criatura, instantânea ou feitiço. Eu vou exilar essa carta. E a quantidade de cores que eu paguei para buscar essa carta, na verdade, vai ser o custo de mana convertido dela. Ela vai ficar exilada durante o jogo e eu posso usar essa carta a hora que eu quiser. Claro, como criatura, ela não tem flash, então a gente coloca na hora da criatura, em main phase. Feitiços, a mesma coisa, mas instantânea não. Então vamos supor que eu pague as duas verdes, a verde e a azul, então já são duas, então o custo de mana convertido 2 já está garantido. E para qualquer preta, vermelha ou azul ou branca que eu venha a pagar, eu posso pegar um card de custo de mana convertido maior, deixar exilado e no final do jogo ou no meio do jogo, quando eu me sentir mais com medo, eu ativo a carta, que é uma carta interessante. Essa carta tá com uma busca interessante na liga e eu achei bem interessante. Eu achei ela uma carta que dá uma jogabilidade diferente, assim, eu achei interessante, assim. É uma das coisas de Zendikar que eu achei mais, assim, interessante em termos de proposta, assim. Eu gostei dessa habilidade de convergir. Apesar de não ter imaginado nenhum tipo de deck meu acontecendo assim, ela é uma carta legal. E como a gente tem muitos terrenos de duas cores. E o que eu acho, na verdade, assim, pra ser muito sincera, a grande razão pela qual eu comprei o Fatpack era mais pelos terrenos de Zendikar. Mas eu acho que a coleção, assim, como um todo, ela surpreendeu por esses tipos de habilidade, assim. Então, assim, eu nunca tinha pensado em fazer certos tipos de deck, mas eu acho que por ter essas cartas em mãos, já começa a me trazer ideias, a cabeça, porque são coisas interessantes de se trabalhar. E uma vez que você não tem nada, partir do zero é complicado. Agora, quando você tem uma habilidade diferente... Não, quando você parte do zero, você vai partir de uma coisa que você quer muito. Quando você tem ali, você vai começando a pensar, e aí é uma questão de complementar com uma coisa ou outra você que vai fala. maquinando. Então aí você vai pensando e lá. Então, mas eu acho essa carta uma das coisas mais bem legais. O meu baralho de aterragem só saiu porque eu peguei uma carta de aterragem e eu achei a ideia legal. Que nem o meu deck da Nissa tá vindo exatamente porque as cartas de Origins apareceram muitas coisas legais. E a Nissa? A Nissa apareceu em Origins, é claro. E também porque eu tinha muitas cartas verdes que funcionavam com ela e tá vindo muita coisa interessante agora em Zendikar que combina, né? Também Nissa, Zendikar era meio difícil de desassociar. E essa outra douradinha... Minha outra douradinha, no caso, é a Noyandar Roll Shaper, ou em português, Noyandar Moldador do Turbilhão. Ele é uma criatura lendária de Merfolk. Merfolk é tritão, aliado. Não se esqueçam que ele é sempre aliado também. Ele custa 3 incolores, uma azul e uma branca. Ele tem 4 de ataque e 4 de defesa. E ele tem a habilidade que é a seguinte. Toda vez que eu conjurar uma instantânea ou feitiço, eu posso colocar 3 marcadores mais um no terreno alvo e fazer dele uma criatura do tipo... Aqueles não deixam... do tipo elemental. E ainda se torna um terreno. Muitas dessas... Essa é uma mecânica também muito comum agora a partir desse novo
Que é transformar terrenos em criaturas elementais. Eu lembro que um pouco tempo antes de sair isso daí, eu tava pesquisando elementais, né, no Gather, que é o site oficial do Magic, né, pra você fazer a busca por outros tipos de você buscar pelo tipo de criatura, por tipo de coisa, é muito interessante. E eu tava buscando elementais e a maioria das coisas que aparecem ainda são terrenos. Os terrenos são extremamente caros, mas se você tem uma forma de transformar os terrenos em elementais, sem ser pelos terrenos em si, sim, isso é muito bom. Isso também vai baratear o seu deck de uma forma muito grande, né? Porque você tem criaturas e terrenos ao mesmo tempo, sem ter feito você tem que escolher uma coisa ou outra, né? Eu achei essa carta ok. Eu não tenho nenhuma intenção ainda de fazer um baralho com ele, mas eu achei que ele é diferente. Manda pro meu deck daqui a hora. Mas quem sabe? Quem sabe fazer um commander em cima dele é legal, porque um commander em cima dele é diferente. Não, isso é uma outra ideia. Você ainda tá com uma ideia de querer fazer um commander um dia desse, né? Por que não? Bem, eu tenho terreninhos agora. Rarinhos pra falar. Eu tirei 2 desses terrenos, que é o Prairie Stream, que é um terreno que é uma planície e uma ilha ao mesmo tempo. Eu achei isso muito engraçado, né? E a arte é fantástica. A arte é fantástica. Que dá, se eu virar, ela me dá um mana branco ou um mana azul pro meu mana pool. E quando ele entra no campo de batalha, virado, ao menos que eu controle 2 ou mais terrenos básicos. E, gente, eles são lindos. Não é uma combinação de cor que eu tinha pensado antes em usar, mas eu acho que... Você já tá reconsiderando. Tem muita coisa que... assim, é aquela coisa, tipo, antes eu sempre comprava as cartas específicas pra montar meus decks, mas quando você começa a colecionar, você começa a reconsiderar coisas, né? Mas ele é realmente muito bonito, esse terreno. Todos esses terrenos são muito legais. E eu peguei um outro terreno dessa mesma vibe, no mesmo Fat Pack, gente. 3 terrenos. Mas vai. Nem vai, porque no seu também você cagou o terreno. É verdade. Mas esses são só os raros, né, do meu. E o outro chama Cinderglade, que é uma montanha floresta, que me dá um mana vermelho e um mana verde, que tem a mesma habilidade. Ele vai entrar virado, ao menos que eu controle 2 ou mais terrenos básicos. Então, também super bonitão. Nossa, é uma arte sensacional isso daí. Eu não tirei nenhuma mítica, então se você tem empatia, vamos lá, porque você tirou, tipo, mítica em todos, então... É verdade. Vai pastar, mas... mas agora a gente vai terminar com a sua mítica bonitinha. A minha mítica, que é o Dragon Master Outcast. Ele é uma criatura humano xamã de custo convertido de mana vermelha 1. Ele é uma criatura 1/1. E no início da minha fase de manutenção, se eu controlar 6 terrenos ou mais, eu coloco uma ficha de dragão 5/5 no campo de batalha. Nesse mesmo Fat Pack eu peguei o token de dragão 5/5, bem legal. Essa é uma carta que veio já na coleção antiga de Zendikar, né? O Juca tem um deck incrível de dragão que ele tem essa carta, tem assim. 2 ou 3. Quando eu retornei ao Magic um tempão atrás, assim, foi com esse deck do Juca que eu tava voltando a me reabituar com as regras. E, gente, essa carta... Ela é bonitinha. Normalmente a gente coloca ela no primeiro turno e beleza, até aí a galera vai deixando. Assim, mas de repente precisa. Some assim. De repente assim. Todo mundo já fica com muito medo e já quer destruir uma criatura 1/1 com habilidade passiva muito grande. Mas eu achei legal, assim, pra ser sincero. Eu gosto da arte, eu acho que a arte é linda dessa carta. Eu acho que é sensacional. O Ju quer fazer 15 minutos do vídeo só sobre a arte agora. Isso é uma característica. E ele vai matar a gente assim que ver o vídeo, mas foda-se. Bom, galera, gente, ficamos por aqui então. Muito obrigado. Curtir, like, subscribe, etc. share. Sempre passando pra galera que vocês conhecem, que gostam de Magic, que de repente tem interesse no nosso mesão. Vamos ver como é que as coisas funcionam. Tá bom. Gente, tchau, tchau. Falou. Até a próxima.